Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao ZopoCast, mais um episódio aqui. Hoje eu tô com o Vitor, meu amigo pessoal. Hoje nós vamos bater um papo muito legal. O Vitor é um especialista em vendas, é um grande líder, uma pessoa por quem eu tenho grande admiração, inclusive, e é um amigo pessoal meu também. Vitor, seja muito bem-vindo aqui ao ZopoCast e vamos começar o nosso papo aí. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, cara, graças a Deus, obrigado. Como você falou, prazer, cara, estar com você. Obrigado pelo convite para estar aqui. Mas acho que além do convite é sempre uma honra quando a gente pode sentar à mesa com pessoas que a gente admira, que a gente tem como amigo e um amigo de longa data, né? Então, muito obrigado. Tenho certeza que vai ser um bate-papo aí muito enriquecedor, tanto Legal, para nós aqui quanto para quem está assistindo, enfim, para quem vai assistir aí. legal, cara. O prazer é meu, a gente tá batendo esse papo. E aqui no Zopcast a gente conversa sobre diversos temas, né? Legal. Então é um podcast que ele é pensado para poder trazer alguns temas muito importantes sobre vendas, liderança. A gente fala muito sobre jornada do cliente aqui. E o convite para você estar aqui com a gente hoje é justamente porque eu sei que você é um especialista, você treina muitos líderes, né? Você treina diversas empresas, eu sei que você tem bastante clientes. E a gente entender, cara, um pouquinho melhor, a gente abrir esse papo para poder trazer a tua visão sobre algumas necessidades que a gente tem de mercado, algumas dúvidas dos empreendedores, né? Eu sei que empreender é um cenário muito desafiador, então a gente tem um cenário, principalmente no Brasil, a gente sabe que é particularmente mais desafiador do que em grande parte dos lugares, né? Não é fácil a gente tocar uma empresa, você tocar um negócio, você tem diversos desafios, que são desafios de venda, desafios de cultura, você tem desafios de liderança, né? Então a gente tem uma cultura, por exemplo, no Brasil, em que muitas pessoas são empreendedores por necessidade, e geralmente o empreendedor ele é pego naquele momento assim que, cara, eu preciso fazer, mas eu não me desenvolvi. E eu queria trazer um pouco da tua visão, né, sobre o como que você iniciou a tua carreira nessa área de vendas e treinamento. Conta um pouquinho melhor pra gente, cara, a tua história e o que te motivou a estar, né, ajudando diversas empresas, diversas pessoas a se tornarem empreendedores melhores, né? Legal. Você quer que eu conte desde a história quando eu entrei para trabalhar com vendas e liderança ou desde a empresa para frente? Cara, acho que desde quando entrou, Desde quando o entrou. que te motivou a você começar a tua história ali hoje no que você faz muito bem, né? Legal, legal. Bom, acho que primeiro eu falo que, me apresentando primeiro, meu nome é Vitor, né, como você falou. Eu sou pai da Liv e do Benjamin, marido da Manu, sou cristão, sou carioca, sou ex-atleta, né? Hoje, isso depois eu falo lá na frente qual é a importância de tudo isso que eu estou apresentando. Sou um cara que amo viajar, cara, amo me conectar a pessoas e pude entender ao longo de toda a minha jornada de vida de que sempre que tudo que eu faço e me dedico a fazer e eu coloco pequenas doses diárias de amor, a minha entrega se torna completamente diferente. Sou um cara igual a qualquer outra pessoa, talvez habilidades diferentes, como você também tem habilidades diferentes de mim, mas isso não me coloca num patamar maior ou menor do que alguém. Que inclusive esse é um ponto que dentro do nosso mercado hoje de treinamento se tem muito. Colocar pessoas em pedestais se tornando melhores do que outras. Eu falo que não é melhor, é habilidade diferente, capacidade diferente para resolver e lidar com situações diferentes. Mas todos nós somos feitos e unicamente exclusivos. Somos únicos no mundo e nunca vamos ser substituídos. Então, Sensacional. falando de jornada profissional, eu vou fazer um resumão assim. Eu, antes de decidir abrir a empresa, eu atuei durante 10 anos no mercado de trabalho e durante esses 10 anos de atuação aí, eu trabalhei desde cargos de atendimento, cargos de vendas e cargos de gestão, em empresas com culturas completamente diferentes, empresa com cultura brasileira, empresa com cultura alemã, com cultura americana, e muita gente pergunta por que eu falo isso, eu falo que as cobranças são completamente diferentes nessas organizações, Sim. e ao longo desses 10 anos me chegou um ponto que o próprio Flávio Augusto fala, o ponto de inflexão, e ali foi no 8º para o 9º ano, que eu estava como CLT, que eu queria abrir um negócio. Eu queria fazer alguma coisa para fazer uma renda extra, o que você falou no início ali, o brasileiro busca empreender, fazer algo diferente, e eu fiquei naquele dilema durante quase um ano. O que fazer, né? E durante quase um ano, assim, eu tive milhões de ideias, várias ideias diferentes, coloquei no papel, não saiu, coloquei no papel, pesquisei isso, aquilo, e minha jornada profissional continuou. E aí até que quando deu meus 10 anos de jornada profissional, um dia eu estava na minha casa fazendo um prato de estrogonofe,
E como eu falei no começo, eu sou cristão, eu sempre acredito que quando todos os meus planos e meus projetos estão alinhados com o que Deus quer para mim, e eu falo, consulto Ele, peço para Ele antes, para que Ele esteja à frente, eu falo, é impossível dar errado. Eu tenho o maior líder da história dentro da minha empresa, do meu negócio, em todas as decisões que eu tomo. Isso não tem erro. Então lá, Sensacional. comendo esse prato de estrogonofe, eu fechei o olho, agradeci pelo prato, falei, Senhor, eu quero muito abrir um negócio, mas o que você quer para mim? Não é o que eu quero. Na hora ele falou assim, para quem não acredita, pega uma folha em branco, eu vou fazer você escrever agora. Eu peguei uma folha em branco e comecei a escrever a empresa. A VIP hoje, que eu já vou falar sobre ela, eu escrevi numa folha de papel em branco, ela foi saindo e o que ele falou para mim foi assim, você não pode fazer nada diferente da habilidade e capacidade que eu sempre te dei. Eu olhei para trás e falei, caramba, eu sempre trabalhei com atendimento e vendas e liderança. Falei, então eu vou desenhar um negócio e vou mostrar, vou buscar ajudar pessoas a ter sucesso nas áreas que eu consegui ter sucesso. A gente só consegue transbordar o que a gente tem. A gente não consegue transbordar o que a gente não tem. Perfeito. Então eu olhei para trás e falei, tá, mas espera aí. Porque uma coisa é você ter sucesso em vendas e liderança. Outra coisa é você ensinar as pessoas a fazer isso, que é completamente diferente. E eu falei, cara, isso é um quebra-cabeça, mas vamos lá. E aí eu comecei a desenhar o negócio, comecei a escrever o negócio, e aí eu entendi que eu deveria ir para uma área de treinamento e capacitação e consultoria com a empresa, aonde eu poderia ter essa oportunidade de estar com desde pequenos, médios e grandes empresários, contribuindo em negócios no Brasil e fora também, para poder ajudar empresas na área de vendas e atendimento e na área de liderança. Então a VIP surgiu com um propósito: ensinar para as pessoas que a maneira de se relacionar uma com a outra é o sucesso de qualquer negócio. E aí vem-se a atribuição de gestão, de liderança, vem-se a atribuição de vendas, de atendimento, as habilidades necessárias, né? Daí a gente entra para falar de hard skill e soft skill daí, que o profissional precisa ter para desempenhar e desenvolver o papel para alcançar os seus próprios objetivos. Então a VIP surgiu com o intuito de ajudar pessoas, uma empresa humana, uma empresa com o intuito de atuar em 4 frentes. E essas 4 frentes, elas foram aparecendo e se desenvolvendo ao longo desses quase 9 anos de empresa que a gente tem agora. Então, as frentes são voltadas para treinamento, a gente treina, como você falou, equipes de liderança, equipes de vendas e de atendimento, e a gente entende que o treinamento precisa ser algo que eu preciso transbordar o que eu tenho e te ajudar para que você possa ter resultado nisso, né? Então, toda a metodologia do treinamento foi desenvolvida onde a gente sempre trabalha a teoria, a gente sempre trabalha a prática, dinâmica, tarefas de aplicação, quiz de validação para entender a medição e evolução de cada profissional que ele está tendo ao longo dos encontros. E toda empresa, quando volta para treinamento, ela não se torna engessada. Eu falo que ela é fluida porque todo treinamento é personalizado. Eu não vou te vender o que eu quero, eu vou te vender o que você precisa. A dor que você está tendo para que eu possa te ajudar, a gente escalando, criando módulo, e assim a gente poder ir capacitando uma equipe. Fora isso, a gente atua com consultoria, trazer um olhar estratégico para a parte de experiência do cliente, poder aprimorar, poder criar novas estratégias para organizações. A gente trabalha com mentorias individuais para líderes e empreendedores, e aí a parte de palestra também a gente acaba sendo convidado para alguns eventos para poder transbordar também um pouquinho para essa galera. Então a VIP basicamente é uma empresa simples, mas ao mesmo tempo que a gente trabalha alguns pilares muito importantes e dentre todos eles eu falo que o ser humano é o pilar mais importante que tem. Legal, cara, sensacional. Eu tive diversos insights aqui que eu quero explorar junto, né, junto contigo nesse nosso papo. Acho que a primeira coisa extremamente relevante que você comentou, que isso me pega muito, é sobre você estar alinhado com um propósito, né? E tu conseguiu trazer muita clareza sobre isso, né? Sobre o teu momento de decisão, que ele não foi um momento no impulso, mas muito ponderado. E é muito legal quando você comenta que você estava fazendo estrogonofe e aí de repente decidiu orar e aí te veio essa inspiração de, caramba, eu preciso fazer isso. Mas não só isso, né? Assumiu, né, naquele momento a humildade de que, poxa, eu preciso buscar uma coisa maior. E isso é incrível, né? Inclusive esse é um dos grandes motivos que me levaram a empreender. Eu sabia que eu tinha um propósito maior a executar. E eu sempre que eu penso a respeito disso, quando você trouxe algumas atribuições do que você faz, né, de como você, inclusive, treina,
os teus clientes, a gente fala sobre pessoas, né? E isso fica muito claro, muito evidente na tua fala, que é muito focado, direcionado a pessoas. A gente sabe que as pessoas têm desafios, né? Todo mundo tem as suas virtudes, tem os seus pontos fracos, né? Nós sabemos que em todas as estruturas das organizações, a gente sabe que sempre existem coisas a melhorar e elas sempre estão intrinsecamente ligadas ao que? A pessoas, comportamentos, né? O que tu tem visto, acho que isso é muito importante, né? Na tua experiência, o que tu tem visto que são os grandes desafios de gestão e liderança hoje, em 2025? Legal. No teu ponto de vista, cara. Tá. Eu vou voltar para o pilar principal, e eu acredito ser o principal pilar de desafio das organizações, que foi o que você falou agora. Pessoa. Fecho. Principal pilar. A gente vê muito, assim, por experiência onde a gente passa, e eu não estou falando que é errado uma empresa focar em pilares como processos, como cenário, como resultados em si financeiro. Isso é importante para um negócio. Só que a gente vê muitas empresas, e aqui eu poderia talvez citar um percentual bem alto, muitas empresas, eu posso citar quase 90% das empresas que a gente passa antes de a gente entrar para fazer uma capacitação, um treinamento, uma consultoria, que falam que se preocupam com pessoas, mas quando a gente olha para o dia a dia, para processo, para o que faz, você fala assim, caramba, mas cadê as pessoas? E aqui entra um ponto importante. Uma das falas que muitas organizações utilizam, e eu acredito que isso é de uma forma que já vem de um vício cultural, mas esse vício cultural se encaixa num problema de não ter esse olhar para pessoas, que é precisamos contratar mãos de obra. Se você contrata mãos de obra, você contrata apenas mãos de obra. A gente tem que contratar pessoas. Eu não quero ter mãos de obras dentro da minha equipe, eu preciso ter pessoas dentro da minha equipe que saibam executar, que saibam pensar, que saibam dividir, que saibam falar. E em contrapartida eu preciso ter pessoas em cargo de gestão que saibam aceitar diversidade de pensamento, que saibam entender que as pessoas têm ideias diferentes, que saibam tratar pessoas. E aí eu vejo muito que se tem um desafio muito de ter esse olhar realmente para pessoas, e eu falo esse olhar humano, e esse olhar que eu chamo assim, não vendo a pessoa apenas como um número. E isso é uma fala de muitas organizações hoje no mercado. Tá, mas você é só um número. A hora que tiver que te mandar embora, eu vou te mandar em ponto final. Eu concordo que dentro de uma organização, por exemplo, uma liderança precisa ter um olhar justo. Precisa ter um senso de justiça, né? É uma organização, tem família, tem pessoas, mas eu nunca posso esquecer de ter o olhar de pessoas. Eu vejo que o mundo em si, parece que muitas organizações estão tão desesperadas, cara, por resultados financeiros, por dinheiro, pelo próprio eu, pensando no seu próprio ego, que esquecem das pessoas que estão ali. Inclusive, um dos pontos maiores desafios que se tem hoje nas organizações é como lidar com diferentes gerações. 2025 agora, veio a geração beta, que é a nova geração, né, que surgiu. A pergunta é, cara, como eu lido com essas diferentes gerações? Porque a todo tempo a gente está tendo gerações diferentes que estão passando as organizações. Putz, mas eles são difíceis. Eu concordo que tem desafios diferentes. São desafios que não estão no meu óbvio, no meu conhecimento da minha geração. Para isso eu preciso me capacitar, eu preciso desenvolver o meu próprio intelecto, potencial, entendimento. Porque são pessoas. E são elas que vão gerar os resultados, fazer o negócio estar vivo. Então eu acredito que o principal desafio de uma organização, cara, é ter esse olhar para pessoas, entender a importância do desenvolvimento dessas pessoas, de fazer essas pessoas criar e ter habilidades para que possam saber lidar com os diferentes cenários, né? Perfeito. Então, enfim, eu ia abrir um ponto, mas eu vou deixar que senão eu vou botar fogo no negócio. Legal, legal, cara. Mas eu gosto muito dessa visão, né? Como você comentou, né? A gente sempre fala que toda gestão, na verdade, né? Quando a gente fala sobre empresas, nós temos 3 pilares principais, né? Primeiro que a gente sempre bate são pessoas, que é fundamental, inclusive eu considero como mais importante. O segundo, processos. E o terceiro, tecnologia, né? Perfeito. A gente vê que existem muitas empresas que focam muito nos processos, não que não sejam importantes, são sim, muito importantes. Focam demais na tecnologia, né? Mas acabam esquecendo do principal, que é nenhum desses dois eles funcionam se eles não tiverem um pilar das pessoas muito bem alinhadas com os valores da empresa, né? Elas estarem alinhadas com a visão da empresa, as outras coisas acabam perdendo sentido, né? Então você tem uma empresa que acaba estando desalinhada, né? E esse é um desafio que muitos empreendedores têm, é por isso que a gente vê
aí no mercado, diversos coaches, diversos cursos que estão crescendo muito em cima disso, porque é uma dor genuína dos empreendedores, né? Eles têm esse desafio. E, cara, na tua visão, né, uma coisa que é uma curiosidade minha, né, qual que tem sido, né, a grande reclamação dos gestores quando eles chegam para você? Né, que eles falam, Vitor, eu preciso de ajuda. O que é a dor número 1 desses gestores quando eles te procuram? Qual que é o grande desafio que eles têm, que eles te apresentam naquele momento, a principal dor que se apresenta ali para ti, cara? Tá. Quando a gente pega, por exemplo, Edu, equipes de vendas, a principal dor que eles falam assim, cara, essa galera não tem vontade de vender. Vontade eu acho que é o principal ponto, disposição. E a pergunta é, caramba, e a gente consegue despertar vontade nessas pessoas? Consegue, com certeza. Através de treinamentos e capacitações é possível despertar vontade e disposição. Umas vão ter mais, outras vão ter menos. Aí entra num paralelo da liderança de poder medir isso, acompanhar e poder desenvolver essas pessoas, né, ao longo de uma jornada. Mas eu acho que o principal desafio é vontade, é dedicação, é realmente querer fazer, sabe? Eu vejo muito o que eu te falei dessas mudanças de geração, e aí entra num desafio para essas novas gerações que talvez a minha, a tua geração está pegando. Eu falo assim, cara, eu tô pegando uma galera nova que eles têm pensamento acelerado, eles, conseguem desenvolver muito rápido, mas se não deu bom, eles trocam muito fácil. Não deu certo, pula pro próximo, e às vezes assim, fazendo meu tempo. E eu acho que esse é um ponto de desafio. Dedicação, mas é o ponto de essas gerações se conectarem, poderem entender e extrair o melhor de cada uma delas, sabe? Porque não adianta eu, por exemplo, numa posição de gestor, ficar reclamando e falando assim, caramba, essa galera não tem disposição, não vai dar certo. O que você está fazendo para isso, cara? O que você está buscando desenvolver para essa galera? Porque essa galera vai continuar chegando. E vão chegar mais do que a geração que está hoje. Porque as gerações vão acabando e as novas vão surgindo. Sim. Então a pergunta de muitas organizações e a maior dor é assim, cara, como é que eu faço essa galera ter disposição? Eu falo, de que forma você está buscando se conectar com essa galera? Como é que você busca desenvolver esse pessoal? Eles vão ser a maioria daqui a pouco. Com certeza. Como a gente transborda isso para essa galera, sabe? Eu acho que esse é o principal ponto, a dor, é disposição, vontade de querer fazer. Vai do ponto de se conectar, aí se liga vários pontos que a gente chama, né? A gente vive num mundo altamente acelerado, né? Se a gente for olhar para as doenças ocupacionais que as organizações passam hoje, como ansiedade, depressão, burnout, por aí vai, muitas vezes é pelo excesso de informação. Foi feito pesquisas apontando até que a quantidade de informação que a gente recebe em 24 horas é equivalente ao ano zero do mundo, ao ano de 2003. Caramba. Isso é um volume de dados imenso que a gente recebe num dia. Absurdo, né? A gente não tem uma capacidade de absorver isso e transbordar isso para alguém. Então você imagina essa nova geração, o pensamento acelerado, tudo que está vindo. Como que a gente lida com tudo isso? Então será mesmo que é disposição? Eu concordo que algumas vezes eu pego muita gente e falo assim, cara, esse cara parece que não quer fazer. Mas será mesmo que é isso? Ou é algum déficit, algum tipo de problema, algum tipo de ponto cego que essa pessoa não está enxergando? E aí eu volto de novo para o olhar humano. Cara, um ser humano, de que forma eu posso ajudar e transbordar para essa pessoa, para ajudar ela a ter sucesso? Aí entra de novo num desafio. Legal, legal. Cara, sensacional. Aproveitando um gancho aqui muito importante, você comentou sobre um tema que, inclusive é um tema que a gente trata bastante, que é o ruído, né? Então a gente está num mundo hoje onde absolutamente tudo gera ruído, e o grande desafio que você tem é que você tem muito ruído vindo de diversas fontes diferentes, né? E a gente tem um grande desafio hoje, principalmente na Zopo, né, que é um dos pilares, né, dos serviços que a gente presta, que é ajudar as empresas a se comunicarem melhor, porque empresas que se comunicam melhor, elas são muito mais eficientes. Então a gente identifica que existe um problema crônico em todos os níveis de comunicação das empresas, muito gerado pelo ruído, porque você muitas vezes tem excesso de informação não organizada, né? Cara, conta um pouco mais pra gente sobre como você ajuda o pessoal a filtrar isso. Eu sei que você bate muito, já vi inclusive até alguns temas até de palestra que você deu que eu achei sensacional. Como você ajuda essa galera a filtrar esse ruído, mas não só trazendo essa visão para um lado pessoal, mas também um lado corporativo, de como as empresas
elas devem lidar com isso, Legal, né? Na tua visão, como isso funciona bem? legal. Vou tentar te trazer duas linhas assim, né? Uhum. Tem uma que quando a gente dá treinamento, que quando a gente fala principalmente sobre comunicação, que eu acredito ser um desafio monstruoso das organizações, eu sempre falo assim, a comunicação começa comigo, né? Como ser humano. Então eu falo assim, primeiro sempre pense em 3 peneiras quando você for comunicar e transmitir uma mensagem. A primeira peneira é, o que você vai transmitir é verdade? Não, você não transmite. O silêncio é a linguagem dos sábios. Muitas vezes você se torna um sábio estando em silêncio, não comunicando. A primeira peneira, talvez a gente mataria muita gente nela. Você sabe se é verdade? Não, não sei. Então você não fala. Vitor, é verdade. Então passa. Segunda peneira, o que você vai falar tem bondade? Cara, não. Não passa, não fala. Ou, Vitor, tem bondade, passa na segunda peneira. Terceira peneira, antes de eu transmitir a informação, é útil para aquela pessoa? Vai ser útil essa informação? Vai ser útil. Então você passa. Não é útil, não tem por que passar. Eu acredito que se um ser humano consegue entender esses 3 tipos de peneira que a gente chama e poder filtrar as informações, a gente evitaria inúmeros ruídos hoje de comunicação em diversas organizações. Porque o ruído sai das pessoas, na grande maior Sim. parte. Então, acredito que esses são os 3 pontos. E quando eu olho para uma organização pensando em processos, eu falo muito de alinhamento. Falta muito alinhamento, sabe? Entre pessoas, entre equipes, entre tudo. Você falou muito de missão, de visão, ali, valores e tal. Tem um ponto que a gente bate que é assim. Você já viu que muitas organizações têm nas suas próprias paredes em si missão, visão e valores, né? Isso é meio que uma cultura, parece que as empresas têm isso. E eu não estou falando que isso é certo ou errado de forma alguma, não sou dono da verdade de nada que eu estou falando, pelo amor de Deus, né? Mas, por exemplo, por que muitas vezes uma organização tem os valores estampados na parede e quando você vai lá ver uma entrega de uma venda, de um atendimento, uma reunião de uma gestão, você fala assim, caramba, cadê aqueles valores? Por exemplo, você perguntou ali de comunicação. Os valores devem ser desenhados não para as pessoas, mas nas pessoas. As empresas, líderes desenham os valores e falam, galera, é o seguinte, os valores têm que ser esse aqui. Mas será que é dessa forma? Ah, mas antigamente funcionava. Eu concordo que antigamente funcionava, mas para as novas gerações, as adaptações de linguagem para evitar ruídos de comunicação, alinhamento e maior entrega, os valores hoje devem ser desenhados nas pessoas, com as pessoas. Vitor, eu desenho valores e de que forma eu consigo gerir uma equipe? Crie condutas, para que as condutas possam ser permeadas dentro de uma organização e você possa ter uma gestão de condução de pessoas. Então, se a gente for olhar de novo, a gente volta lá no início. Falta o olhar para pessoas de novo. As organizações estão preocupadas de novo com os processos, algumas não, mas com os processos, com o cenário, com resultados financeiros e as pessoas, cara. E aí, se a gente atrela ainda mais que você falou, a tecnologia junto com as pessoas, você tem um poder gigantesco na mão hoje. A tecnologia está vindo, ela vai continuar e ela vai vir muito mais forte. Quem não tiver adaptado e entender dela vai ficar para trás no mercado. Então, ali que você falou de tecnologia, que foi um pilar que eu não trouxe, eu sempre falo, pessoas, tecnologia é um pilar importantíssimo, trazendo junto, mas tem que ter essa união, senão ela não funciona. Perfeito, perfeito. Colocação, assim, incrível, né? A gente observa isso em diversas camadas, inclusive, das organizações, né? Então você tem um problema muito grave de comunicação, né? E o que você comentou, né, sobre a gente, por exemplo, ter empresas que elas têm uma visão, uma missão, mas isso não se traduz na cultura da empresa. Isso é um problema muito grave. E eu chego no ponto que é o seguinte, que é uma ponderação, que aí eu quero abrir isso para ti aqui agora, que é o que o empreendedor faz quando ele identifica que existe um gap muito grande entre aquilo que ele idealiza, porque vamos lá, quando ele abre a empresa, ele espera 1 milhão de coisas, né? Ele tem, A gente sonha e vai embora. perfeito, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser incrível, né? A gente vai realizar, né? São grandes coisas, mas a gente costuma brincar que os desafios que você está empreendendo, cara, eles matam às vezes o teu sonho ali já no café da manhã, né? E aí o empreendedor, quando ele vai se enxergar no meio daqueles desafios, ele vê que aquilo que ele sonhou era uma coisa e a realidade se traduz uma coisa completamente diferente. E é normal que eles fiquem perdidos,
né? Então você tem uma idealização, mas a realidade, dentro do processo, a gente chama, né, o as is, né, que é aquilo que é de fato, e o to be são coisas completamente diferentes, né? Aquilo que é e aquilo que ele idealiza são coisas muito diferentes. Como que você ajuda, cara, as pessoas a trazerem essa visão da idealização para algo que de fato se concretiza Legal. em uma coisa real? Eu acho que isso é um desafio muito grande para 99% das empresas com que a gente conversa. É, Como que a gente faz isso na prática, cara? tá, legal. Eu vou te dar um exemplo muito legal. Muitas organizações, por exemplo, quando a gente vai falar de time de vendas, quando um empreendedor, um diretor, um empresário vem conversar com a gente, que é a maior público hoje de contratação nossa, ele fala assim: Vitor, eu quero dobrar meu faturamento, eu quero triplicar meu faturamento, eu quero vender tantos % a mais. É possível? É possível. Com certeza. Dobrar, triplicar, quadruplicar, é possível. Tá, mas como é que a gente faz? Aí a gente vai olhar para o que você tem. O que você tem hoje? Quantas pessoas? Qual é a capacidade dessa galera? Qual é a tua capacidade produtiva? Você tem tecnologia suficiente para atingir onde você quer? A gente olha para um escopo total para falar assim, cara, é possível ou não é? Ou é possível, mas precisamos desenhar um caminho, escala e módulo para a gente ir crescendo até chegar onde você quer. Porque é uma coisa eu querer chegar em um lugar. Isso é maravilhoso, né? Eu preciso sim ser um sonhador e, né, um empreendedor, um empresário tem muito isso. Fala, cara, eu quero chegar lá. Só que eu preciso trazer para o senso de realidade. Eu tenho capacidade e possibilidade hoje? Não. Como eu posso ter? Dessa forma. Então, se, por exemplo, um empreendedor, um empresário chega para mim e fala, Vitor, eu quero dobrar meu faturamento. Vamos jogar as cartas na mesa, vamos ver como é que está teu negócio hoje de vendas, números, vamos olhar para trás, histórico, carteira de clientes, capacidade de vendas, conhecimento hoje. É possível? É. Como? A gente ajusta os pontos. Precisamos treinar essa galera, precisamos captar clientes, precisamos aumentar a quantidade de leads, isso aqui, enfim, para a gente poder chegar no objetivo até esse ponto. Mas não existe mágica, sempre vai ser uma via de mão dupla. A gente fala na VIP. A gente sempre vai entregar o nosso 100%, mas eu preciso que o cliente entregue o 100%. Se não for isso, a via de mão dupla não funciona. A via de mão única, desculpa, não funciona. Sempre uma via de mão dupla. Então eu entendo que o propósito, que é algo muito forte, eu acho que é o que nos move. E quando muitas vezes eu olho para uma realidade e falo assim, caramba, mas isso está muito fora do meu propósito. Eu preciso entender se aquilo faz parte de mim, se eu tenho capacidade daquilo, e se aquilo também faz eu poder transbordar, faz eu estar feliz. Porque, por exemplo, Edu, uma coisa que eu acredito muito, cara, e isso é uma decisão que eu tive para minha vida, assim, eu amo fazer o que eu faço, cara. Eu sou apaixonado em fazer o que eu faço. Treinar pessoas, ajudar pessoas, empresas, cara, em vendas, em gestão. Isso me transborda, isso me dá felicidade, isso me dá alegria, isso me dá gás para continuar. Eu não faço por causa de grana. Pô, Vitor, mas você não precisa de dinheiro? Todos nós precisamos. Para pagar conta, família, tenho filhos, esposa, tudo isso. Eu preciso. Mas o que me move, o meu motivo principal não é esse. É eu olhar para uma empresa, olhar para uma pessoa, ela fala, cara, muito obrigado. Você transformou minha vida, meu negócio, minhas vendas, minha gestão. Eu falo, isso é maravilhoso, isso é um grande troféu, né? Isso eu entendo que eu estou cumprindo o meu propósito, sabe? Perfeito. Então eu acredito muito nisso. Não sei se eu te respondi o que você me perguntou. Respondeu, com Se certeza. eu fui um pouquinho além ainda. Não, mas inclusive eu quero chegar nisso. E aí, só te Legal. complementando algo que foi legal, assim, que lá no começo eu comentei, quando eu contei a minha história, a gente estava conversando antes sobre isso, e eu acho que isso tem tudo a ver com a entrega da VIP, né? Que eu falei do transbordar isso. Além de eu ter trabalhado 10 anos nessas áreas, no meu ponto de inflexão ali de querer abrir um negócio, estava comentando com você, eu perdi, na época, as minhas duas maiores referências na terra aqui, né, que a gente fala, que foi meu pai e minha mãe. Então, minha mãe veio a falecer em 2015, meu pai em 2016, e nesse meio tempo foi onde abriu o meu negócio. E isso me mostrou mais ainda a importância de pessoas, de olhar para pessoas, de ter esse olhar humano ainda mais. Então, eu acho que além da parte profissional, entra muito a parte pessoal. Porque o Vitor, quando está aqui contigo, quando eu estou numa organização, sou eu. Pô, mas você não muda? Talvez eu mude a forma de falar, a linguagem, mas o caráter, os valores, o cara sincero, brincalhão, sorridente, alegre, é o mesmo cara.
Isso não muda. Você lembra de mim até hoje, quantos anos atrás? Com certeza. Então eu falo que essa essência é nossa. E a gente precisa transbordar essa essência para as pessoas. E quando a gente passa situações como essa na vida, isso nos dá mais, eu falo, poder Uhum. para a gente poder transbordar ainda mais. Legal, cara, legal. Esse ponto que você trouxe acho que é fundamental, né? Você comentou sobre ser, né? Eu vejo que, por mais que eu não tenho nada contra as pessoas que fingem, não é fingir, na verdade, acho que fingir é uma coisa muito forte, mas elas são altamente adaptáveis, né, aos ambientes. Eu acho que isso é uma característica legal, mas eu te conheço já tem muito tempo, a gente se conhece aí, sei lá, tem uns 25 anos, né? Pô, tem muito tempo já, Muito cara. tempo. Eu nem lembro de Não entrega. É que no cabelo branco já estou entregando tudo, hein? E, cara, você tem uma característica, né, que eu sempre lembro de você, é de um cara que sempre foi muito solícito. E sempre muito genuíno e preocupado com o próximo, né. E aí eu quero te perguntar, que inclusive até entrar num tema mais pessoal, depois a gente abre um pouco mais, mas eu até quero entrar num tema mais pessoal. Cara, de onde é que você traz essa tua inspiração de ser preocupado com as pessoas e não só isso, mas em torná-las melhores? Legal. Porque eu vejo que isso é muito genuíno teu. É. Você é um cara que é genuinamente preocupado, onde você entra, você fala: "Cara, eu preciso melhorar isso", né. Sim. De onde que você traz isso, cara? Qual que é a tua inspiração? Cara, legal. Então vamos embora, vou falar, né? Eu tenho uma inspiração principal. O maior líder da história que eu comentei contigo foi Jesus. Ponto. Não tem outro. Né? Eu falo assim, se alguém conhecer algum líder que foi maior que ele, me apresenta que eu quero fazer o curso desse cara. Né? Então minha inspiração principal é Jesus. Quando eu olho para como ele foi como líder durante toda a vida dele que ele teve na Terra, aqui, né? Deus vindo em forma humana para mostrar o que é uma liderança, isso me inspira porque ele não te pediu nada Uhum. e ele é simples. Quando eu olho para como ele foi, cara, eu falo assim, cara, de que forma eu posso ser mais parecido com ele? Eu sou um ser que eu falo pecador, eu erro e erro várias vezes, né? O ser humano veio de natureza má quando comeu lá o fruto proibido lá no Jardim do Éden. Então, a minha pergunta sempre é assim, como eu posso me tornar mais próximo ou parecido de Jesus? Mas eu nunca quero ser igual a ele, porque ele é único. Eu sou um ser imperfeito. E quando eu olho para ele, eu aprendo com ele, e aí eu olho para a palavra, para a Bíblia, enfim, que tem toda a minha rotina, enfim, de devocional, palavra, oração. Eu olho e falo assim, cara, ele me ensina muito, sabe? Então eu sou um cara que, por exemplo, quando eu entro numa organização e eu vou dar um treinamento de vendas, um treinamento de gestão, e sempre que eu vou formular um projeto, ele é baseado em horas para eu poder formular precificação, para passar para uma organização. Mas se eu estou no momento do encontro, cara, e passou da minha hora, deu a minha hora, que você está me pagando para eu estar ali, porque existe essa troca, eu jamais vou te falar assim, cara, então deu minha hora, eu preciso ir embora, a gente volta a se falar no próximo encontro. Isso é muito além do que uma parte financeira que é o que eu estou falando. Esse transbordar, esse falar assim, cara, eu tô com um papel de poder ajudar uma pessoa a se desenvolver e se tornar melhor. Por mais que eu desenhe isso, e talvez muitos empreendedores e empresários que ouvirem isso vai falar assim, pô, mas é loucura. Você está desenhando baseado em horas, você está passando as tuas horas, tu está pagando. Não, eu estou ganhando, cara. Quem me ensina isso é Jesus, está na palavra. Incrível. Isso vai muito além, sabe? Isso é uma semente que eu planto que, como o mundo fala, o mundo vai me devolver. E me devolve. Fazem 9 anos, cara, que a gente tem a empresa quase, vai fazer agora, nesse ano. E se eu te falar que 85 a 90% da nossa carteira de clientes é indicação. Caramba. E a gente fala sobre prospecção no treinamento. Assim, eu tô acostumado a olhar carteira de cliente. A gente tem muitos clientes. E, pô, 90%? 90%. De 85 a 90% Indicação. tem indicação. Cara, A gente 10% é prospecção. Talvez muita gente olhando e fala assim, putz, mas tu não dá treinamento de prospecção, por que você não faz mais? Porque meu negócio é um propósito, cara. A gente transborda muito além. Eu entendo que a semente que eu vou plantar, eu vou colher. As sementes certas no local certo, com a intenção certa. E aí é o grande detalhe. Perfeito. Uma visão matemática para mim. Você está trazendo novos negócios para dentro da tua empresa, por indicação. Isso ser na ordem de 90% significa que você está fazendo uma coisa muito certa. Ou seja, quem consegue fazer isso
cara, realmente consegui encontrar algo ali, consegui encontrar ouro, ou melhor, tá transformando coisas em ouro, e isso tá muito evidente, né? E posso falar mais uma coisa, Claro, Andrew? com certeza. Isso acaba acontecendo, só para quem está ouvindo, né, para quem vai ver isso daqui, não entender que isso vai além da minha capacidade, isso não é minha capacidade do Vitor. Tanto que sempre antes de qualquer reunião, de qualquer momento como esse, de qualquer empresa que a gente for atender, pessoa que a gente vai se conectar, eu peço para que Deus esteja à frente, seja Ele, não eu. Se algum dia, isso eu peço desde o início da minha empresa, tá? 9 anos quase. Se algum dia eu achar que está sendo na força do meu braço, da minha capacidade, ele pode fechar o meu negócio. Se ele tiver que mudar a rota, ele pode mudar, tá tudo certo. Mas eu preciso que seja ele a todo tempo. E aí entra no que eu te falei lá atrás. Quando eu coloco ele na frente, como capitão, no leme, fazendo o negócio acontecer, não tem como dar errado. Eu preciso fazer minha parte, né? Perfeito. Eu não posso ficar sentado na cadeira achando que tudo vai funcionar, Sim. mas eu preciso fazer minha parte. Mas eu coloco ele sempre à frente. Eu peço para que os clientes que venham sejam da vontade dele. Eu peço que as empresas que venham a gente possa transbordar, ajudar essas empresas, essas pessoas, essas equipes em si. E o que não for da vontade dele está tudo certo. Eu entendo que não é para ser. Perfeito. Então tá tudo bem. Muito bom. Então eu acho que quando a gente é guiado por um propósito, quando a gente entende isso, a força do negócio torna completamente diferente, sabe? Legal. Quando há verdade, quando há sinceridade, quando há propósito e quando tem esse discernimento. Legal. Eu acho que esse é um exemplo perfeito de alguém que de fato encontrou propósito, mas não só isso, né? Que conseguiu juntar as habilidades certas no momento certo com aquilo que de fato é bom e conseguir juntar isso com um propósito que até ele transcende, né? Ele não é só pessoal, ele é espiritual de fato, né? Isso é incrível, isso é sensacional. Eu lembro que anos atrás eu li um livro do Ikigai, né? E eu até sempre comento com o pessoal, é muito difícil você conseguir encontrar teu propósito. Cara, isso é uma das coisas mais desafiadoras. Eu tenho um artigo até no LinkedIn que eu escrevi sobre isso. E, inclusive, quando eu encontrei o meu propósito, eu conto um pouquinho disso lá na minha página, foi quando eu estava fazendo uma missão religiosa. Que foi naquele ponto em que eu percebi aquilo que, de fato, Deus esperava de mim. Eu também sou cristão. E naquela junção foi que a partir dali eu comecei a buscar coisas, né? Ou seja, como eu poderia aplicar aquela visão, só que aí direcionada para os negócios, para que eu conseguisse viver aquilo na plenitude. Porque quando você encontra o propósito, nada mais consegue tirar do foco, cara. É um negócio incrível, né? E não está nas coisas materiais, Sim. que é o que a maioria busca. Não está na matéria física, tá no espiritual. Quando tu está alinhado com Deus, quando está alinhado com o coração dele, o negócio decola de um jeito que não tem explicação, cara. Cara, Sabe? incrível, incrível. Então, acho que esse é o ponto. E aí entra um outro ponto importante, que talvez para quem também está ouvindo vai pensar assim, caramba, mas há 9 anos abriu e aí só Deus guia o negócio e vai. Eu faço minha parte de me capacitar, eu não só dou treinamento, mas eu sou aluno também. Legal. Eu me capacito, eu treino, eu atualizo os conteúdos, eu me atualizo a todo tempo. Eu sou o cara que está à frente do mercado todo tempo, quando eu chego dentro de uma equipe. Então, além do propósito, foi o que eu te falei, tem essa parte que precisa estar sendo feita a todo tempo, para que a entrega se torne ainda maior, sabe? Sensacional. Mas é maravilhoso, cara. Quando você vive de um propósito, eu falo assim, não tem cansaço, não tem hora, não tem nada, sabe? Você caminha, Legal, você cara. caminha todo o tempo. Sensacional. Muito bom. Eu lembro que numa das experiências que eu tive, na época eu morava em Brasília, né? Isso foi 2009 e na missão religiosa que eu fiz, quem foi meu líder lá foi uma pessoa incrível. Era um ex-vice-presidente de planejamento da TAM. Olha. Ele havia levado a TAM para um patamar lá, como uma empresa que a gente conhecia como aquela do tapete vermelho e tudo mais. Eu tinha conversas bastante recorrentes com ele, né? E eu lembro que, vou até abrir esse adendo e vou te perguntar a tua visão, né? Que eu acho que é muito importante. Eu lembro que num determinado momento, sempre que a gente está fazendo alguma coisa, por mais que você goste daquilo, por mais que você ame, que você se encontre, tem vezes que é muito desafiador, né? E eu lembro que numa das conversas que eu tive com ele, eu falei, como eu faço? Como eu faço isso naquele ponto em que, poxa, eu não quero fazer, né? Porque por mais que você se encontrou, você chega naquele ponto de que, cara, é difícil, né? Tem vezes em que as situações elas se apresentam muito desafiadoras, né? Na tua visão, cara, né? Na visão que você tem
principalmente de entender esse ponto assim do andar a segunda milha, né? Aproveitando que a gente está nesse papo bem profundo mesmo. Como que as pessoas elas podem agir quando elas se encontram fazendo uma determinada coisa, mas elas, pô, desanimaram, né? Parece que por mais que ela goste daquilo, ela vê que, pô, tô cansado, né? Às vezes eu não tô conseguindo enxergar o propósito. Na tua visão, como que você trata isso, não só no nível pessoal, mas no nível de corporação? Quando você encontra eh, esse ponto de inflexão, como você aconselha as pessoas com relação a isso, cara? Legal. Vamos lá, pergunta é legal, importante, bem desafiadora. Uhum. Eu vou tentar falar primeiro o lado pessoal, depois eu te falo do Perfeito. lado empresarial. Eu acredito que quando eu tô caminhando e eu me deparo com uma situação, que foi o que você me perguntou, que eu tô insatisfeito, ou que eu vejo que não é mais aquilo, eu preciso parar e pensar no meu bastidor, eu paro de ter ação. Uhum. E eu vou pro meu secreto e eu busco entender se aquilo tá alinhado com o coração de Deus ou não. Sabe por quê? Eu te falei de novo, e cara, eu sempre vou voltar para isso porque é o que me move. Se tem paz, tá alinhado com Deus. Perfeito. Se não tem paz, não tá. Tem algum problema. Tem algum ruído, tem algum ajuste que precisa ser feito, sabe? Então, isso é uma coisa que eu sempre trato comigo, isso. Se tem ruído e não tem paz, é porque não tá alinhado. Eu tô fazendo no meu conhecimento humano. Porque se tá com ele, tem paz. O caminho é leve. Não quer dizer que vai ser fácil, mas é leve. Pode ser desafiador, mas você consegue entender que você consegue caminhar e continuar. E você entender que você está num propósito. Quando eu olho para o lado empresarial, eu vejo muita gente insatisfeita. Muitos. Insatisfeitos, tristes, Muito, né? estando ali só para pagar um boleto. Começo do mês. É uma coisa bem forte, mas é real. Muito recorrente, sim. Muito recorrente. Cara, eu tô trabalhando, eu não gosto do que eu faço, mas assim, eu preciso pagar a conta. E aí tem uma coisa que a gente trabalha na camada de liderança. E eu aprendi isso uma vez, eu levo isso dentro de um contexto de treinamento, eu tô trazendo isso isolado. Você já parou para pensar que a demissão não é algo ruim? Quando você demite um colaborador, não é algo ruim. Uhum. A demissão pode ser algo bom. Porque talvez a demissão, se você conseguiu executar e fazer todos os papéis possíveis que uma liderança tem como responsabilidade fazer até chegar num ponto de demissão, você não teve capacidade de poder ajudar aquela pessoa. E tá tudo bem. Talvez dentro da tua liderança, tuas habilidades, você não tenha essa competência para ajudar essa pessoa. E você pode mostrar para ela, falar, cara, Edu, infelizmente, dentro da minha competência e habilidade, eu não consegui te ajudar. Eu fiz de tudo aqui dentro. E você está sendo infeliz, e isso está impactando primeiro para você, depois para mim, para a equipe, para o negócio. Eu queria que você pudesse voar, mas talvez aqui dentro você não vai conseguir voar alto. Talvez em outro negócio você pode voar muito mais alto do que aqui. E aí se procede com a palavra demissão, Uhum. sabe? E aí, inclusive, a gente falou, né, antes, né, que a demissão, ela, como eu falei, não é algo ruim, a demissão não acontece do dia para a noite, salvo que, abre aspas, tem uma gravidade de ato muito forte, por algo que a pessoa possa ter feito, que quebre valores da empresa, do ser humano, enfim, como um todo, né? Mas eu acredito que isso olhando para o lado liderança e olhando para o lado do liderado, quando ele chega nesse ponto, a pergunta que eu faço para ele é, durante quanto mais... Melhor, deixa eu melhorar. A pergunta que eu faço para ele é, qual tempo vai ser, durante quanto tempo mais você vai continuar vivendo por um final de semana? Porque muitas pessoas acabam vivendo, se a gente for parar para pensar... Muito forte, cara. Tem que fazer um corte disso aí, tá? Isso é muito forte. Se a gente for parar para pensar, o ano tem 365 dias, né? Uhum. Isso, né? 365 dias. Se a gente for parar para pensar, quantos sábados e domingos tem num ano? Uhum. Cara, é pouquíssimo. Sim. Porque a maioria dos dias é o dia de semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se eu tenho uma pessoa infeliz, insatisfeita com o que ela faz, onde ela tá, você já parou para pensar que ela vai viver uma vida infeliz durante quanto tempo, cara? A gente só tem uma passagem. Sempre que a gente acorda, a gente tem um dia a menos aqui. Por mais que muitos tenham posts no Instagram falando, um dia a mais, tá tudo certo, é um jargão utilizado. Que a gente conta ao contrário, A gente conta errado, porque um dia a menos, o nosso tempo tá acabando. Uhum. O nosso tempo é limitado, ele vai acabar. Durante quanto tempo uma pessoa vai ficar infeliz fazendo o que ela faz, cara?
Você já parou para pensar que, inclusive, a própria Google em si mostra a métrica de felicidade, de quanto uma pessoa feliz se torna mais produtiva e entrega muito mais para um negócio e para ela mesma? E por que as pessoas não vêm trazer esse olhar ou buscar algo que traga felicidade para elas, ou trazer um olhar do que traz ela feliz no que ela faz hoje? E aí entra o outro ponto. Muitas pessoas também acabam se tornando ingratas e falar assim, caramba, mas eu tô atrás de uma mesa, eu só emito nota, cara. Tô dando um exemplo aleatório aqui, por favor, tá? Não tenho nada contra quem faz emissão de nota. Sim. Só faço isso daqui, cara. Pô, coisa chata, meu, isso aqui não... Mas você já parou para pensar quantas notas emitidas erradas podem ocasionar demissões ou problemas futuros em economias e por aí vai? Cara, você tem um grande papel ali. Falta as pessoas terem um olhar também diferente para o próprio negócio, para o que fazem, sabe? E aí a gente entra nos desafios de novo que a gente volta lá atrás. Os desafios das gerações, a insatisfação, o pensamento acelerado, a desconexões de gerações como um todo. Então a gente vive grandes desafios no mundo que eles refletem em vendas, em liderança, em tecnologia, em N coisas. E a gente volta tudo isso para um único caldeirão, eu chamo, chamado pessoas. Que Perfeito. está dentro de tudo isso. Perfeito. Cara, maravilhoso, maravilhoso. Eu trouxe esse exemplo porque é uma coisa que é muito pessoal, né? Como eu comentei lá, eu acabei não concluindo o pensamento. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei, sentei na mesa, né, com esse líder que eu comentei ali. Eu falei, eu tô desanimado, não quero fazer, cara, quero ir embora, não é pra mim. E ele me falou uma coisa que despertou, assim, mudou, foi uma mudança de chave sensacional que foi, não é sobre você, não é sobre você. É, tem sempre a ver com um propósito maior, né? Que muitas vezes quando nós focamos demais em nós mesmos, nós esquecemos que tudo que nós fazemos nessa vida, né, seja no meu pessoal ou até mesmo naquilo que, né, no corporativo, né, com relação à empresa, negócio, é sobre servir, né? Isso aí. E esse é um ponto que eu gosto de trazer muito, né? Que a gente trouxe lá atrás, né? Qual que é o propósito, né? Foi ali que eu me encontrei, que era de você estar servindo para poder tornar alguma coisa melhor. Eu vejo isso muito forte em ti. Eu até quero trazer esse tema muito importante. Por quê? Porque a gente vê que existem pessoas que elas estão nas empresas, mas com propósitos que são propósitos muito egoístas, né? E até muitas vezes eu comento com o pessoal, né? O que você faz quando você não está com vontade de fazer alguma coisa, né? Desenvolva a vontade, crie a vontade, busque isso, né? Faça, mesmo que você não tenha vontade. Em alguns momentos você não vai ter, e é normal, né? Isso é intrínseco do ser humano. Você não pode estar feliz todos os dias. Nossa, pô, acordo todo dia super animado. né? Exatamente, até ser estranho, né? Então tem dias que você vai estar desanimado, né? Mas eu sempre comento, né? Por exemplo, sobre a questão da experiência do cliente, né? Como que eu faço para poder dar uma boa experiência para o meu cliente? Bom, eu devo me importar com ele. E como que você faz para poder se importar com ele? Se converta. Se importe genuinamente. Pô, mas eu não me importo. Busque se importar. E aí a grande questão que eu quero perguntar para você, que você é uma pessoa que eu considero mestre nisso, cara, como que a gente ajuda as pessoas a terem essa visão, né, de elas conseguirem lidar com essas montanhas russas, passarem por essas nuances que elas têm, né, de sentimento, pô, uma hora tá bom, outra hora tá desafiador, e de elas se manterem coerentes no sentido de, cara, eu preciso, mesmo que você não tenha onda, ou mesmo que as ondas elas sejam muito grandes, como é que você mantém coerência na tua navegação e você consegue manter o rumo? A nível pessoal e de liderança, como você faz para poder ajudar as pessoas nesse sentido? Tá, legal. Eu acho que o primeiro é senso de propósito. Eu não vou bater mais nisso, mas porque a gente já falou, mas o primeiro é senso de propósito. E segundo é exemplo. Exemplo através de quem eu sou, das minhas ações. E aí, já voltando para dentro de organizações que você citou ali, eu falo que hoje a gente tem muitas lideranças egocêntricas que estão preocupadas com elas mesmas. Esse tema é incrível. Cara, eu vou te falar isso assim, talvez vai criar polêmica, mas eu vou te falar. Dentro do meu próprio mercado de treinamento, muitos treinadores e grandes treinadores do Brasil estão mais preocupados em botar dinheiro no bolso do que ajudar pessoas. Eu não vou citar nomes. A maioria. A grande maioria está muito mais preocupada em te vender um curso, em te vender algo para botar dinheiro no bolso dele, não para transbordar e te ajudar. Tanto que ele fatia. E eu te digo isso por um propósito, Edu. Se uma empresa me contrata, por mais que há módulos, cara, se eu puder ter oportunidade, eu vou transbordar o que eu puder para você. Porque não é sobre mim, é sobre os outros. Porque eu entendi que eu vim ao mundo para servir uns aos outros.
Por exemplo, quando eu dou um treinamento, quando eu dou uma consultoria, eu estou te servindo. Por mais que está tendo uma troca de um CNPJ a CNPJ, eu estou no momento de servir, sabe? Perfeito. Então eu acho que quando as pessoas entendem o poder de servir, tanto que a gente cita no treinamento de liderança, uma das grandes competências de líderes são pessoas que servem os outros. Líderes não foram feitos para serem servidos. Jesus não veio para ser servido. Jesus veio para servir os outros. Olha que loucura isso, cara. O maior líder da história veio para servir os outros. Se a gente for parar para pensar, a gente está banando ele, a gente está, mas ele veio para servir. Isso nos mostra que dentro de organizações tem que ser o propósito sobre as pessoas como um todo. Dentro de uma sala de treinamento é sobre o todo, não é sobre mim ali, cara. Sabe? Eu falo para as pessoas, quando a gente está em cima de uma plataforma para uma palestra ou para um treinamento, estar ali é uma consequência que é necessária para poder ajudar a ensinar. Mas se não for necessário, cara, eu gosto de sentar no meio da galera. Eu gosto de ficar no mesmo nível da galera, eu não faço a questão de estar ali. Porque eu sou igual a todo mundo, cara. Sabe? Eu tô ali para servir os outros, eu não tô ali para me servir e me mostrar. É onde a gente vê no mercado muita gente preocupada com isso. Com o status do holofote. É o empreendedor de palco, né? Que a gente comenta. E tem muito, né? Muito. E inclusive esses empreendedores de palco não têm nem experiência e nem sabem fazer o que vendem. Isso é mais complicado do que eu não vou nem entrar nesse ponto 10. Não, a gente vai num ponto bem profundo daí. No meu Instagram eu sou bem ácido com relação a isso. Eu, 100%. cara, eu bato bastante nisso, mas é porque, como eu comentei lá atrás, né? Quando você encontrou teu propósito, cara, você se incomoda genuinamente Muito. com esse tipo de coisa que a gente vê no mercado. Mas eu sempre comento, né? Ainda bem que existem essas pessoas, porque quando você encontra alguém que tá fazendo uma coisa que é realmente genuína, você consegue saber a diferença, cara. Posso te falar uma frase que talvez você vai botar até para cortá-la? Gente feliz incomoda. A frase que a gente conhece é gente feliz não incomoda. Hoje em dia é o contrário, gente feliz incomoda. Incrível isso, né? É incrível isso, mas é verdade, né? Tem gente que se incomoda, né? Se incomoda com gente feliz, cara. Então, voltando ali o que a gente falou, eu acho que, inclusive, tem uma frase que a gente fala assim, ó, o sucesso de um líder só vem depois do sucesso da sua equipe. Se a tua equipe não tiver sucesso, tua liderança nunca vai ter sucesso. Entra de novo no que você trouxe. Líderes são pessoas que servem os outros. Líderes não estão numa cadeira mais bonitona, melhor, para serem servidos. Eles estão ali para servir os outros. Por isso, muitos conceitos e modelos de trabalho vêm tomando conta do próprio mercado de trabalho como um todo de forma diferente. Então, eu acho que o ato do servir é algo muito bonito. Tanto que eu falo, profissões que são desvalorizadas hoje no mundo, e isso eu não estou falando eu como Vitor, porque eu acho honrosa essa profissão. O garçom, por exemplo. Sim. O garçom, você já parou para pensar que é uma profissão que serve o outro? Sim. E é uma profissão honrosa. 100% baseado em servir, né? 100% baseado em servir, ele está todo o tempo para te servir. Cara, esse cara deveria ganhar muito. Muito. Porque ele está todo o tempo para servir alguém, sabe? E é uma profissão que está explícito isso. Então o que falta para as pessoas é entender esse poder de servir o próximo. E aí entra no outro ponto, sabe? Eu acho que quando eu sirvo alguém, eu não sirvo esperando que você me dê algo em troca. Mas eu vou receber, cara. Perfeito. Não tem como, não. Porque entra na liderança exemplo junto, entra no ser humano exemplo junto. Que daí é o que a gente fala, né? O exemplo é o que arrasta as pessoas. E o bom hábito é acumulativo. E isso é o que muitos líderes, empreendedores e empresários têm que lembrar. O bom hábito é acumulativo. Pô, Vitor, mas eu faço, o cara não muda. Continua. Sabe gerir, sabe ter ferramentas de gestão para poder medir, para poder acompanhar, mas lembra que o bom hábito é acumulativo, não é do dia para a noite. Cara, essa visão... É continuidade. Essa visão é incrível. É continuidade. Você tem filho agora, né? Tem, com certeza. O bom hábito é acumulativo. É todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Você trouxe uma visão sobre o exemplo, isso é uma coisa que me pega muito, né? A gente não tem como ensinar aquilo que a gente não pratica, né? Pode até tentar. Mas no fim, acho que todo mundo que tenta fazer isso, no fundo, acaba percebendo que, pô, não é por ali, né? Que antes que eu falei, o transbordo é pouco. Exatamente, não consegue transbordar, porque O caldo é pouco. não tem o que oferecer, Não né? tem. Você não tem como ensinar se você não aprendeu, né? E um tema muito importante que eu gosto sempre de citar, a gente trabalha muito
na Zopo com experiência do cliente, para nós isso é fundamental, a gente sempre comenta sobre esse tema, para nós ele é a base, na verdade, daquilo que a gente faz. Mas a gente vê que quando a gente fala sobre você proporcionar boas experiências, ela é intrinsecamente ligado a você servir, né? Sim. E você trouxe o exemplo fantástico do garçom, que ele é um grande exemplo de alguém que está servindo o tempo todo. Inclusive, o modelo de negócio que tem um garçom, muitas vezes ele é baseado no quê? Na qualidade do serviço, do atendimento. Ou seja, quanto melhor eu sirvo, melhor é o resultado que eu posso esperar na outra ponta, né? Total. E aí uma grande questão é o seguinte, né? A gente tem muitas empresas que elas são orientadas à caixa, a todo custo. Mas não são orientadas à experiência do cliente, né? Elas não têm uma cultura que ela orienta para o servir, né? Ou seja, ela é orientada para dentro. Então a empresa ela se serve. Se por acaso o cliente for atendido como consequência, pô, legal, show de bola, que bom que deu tudo certo. Mas eu vejo que isso é um grande engano, né? Porque as empresas que elas não são criadas para servir, elas de fato, elas não estão prestando serviço naquilo que eu considero que seja uma coisa genuína, né? E cara, vamos lá, nem todo mundo é perfeito, né? Então a gente tem, primeiro ponto, nem todo mundo é perfeito, existem empresas que têm esse problema, existem líderes que têm esse problema. Como que você trabalha isso nas empresas, cara? De conseguir trazer elas desse ponto quando ela é centrada para dentro, para o ponto de tomar uma consciência organizacional, promover uma mudança de cultura, para a gente poder ensinar que a coisa mais importante que você pode fazer é servir. Como que você faz isso, cara? Legal. Sempre que uma empresa vem buscar a gente para a gente poder fazer uma capacitação, uma consultoria, ela já vem com dor, né? Sempre. A dor é o que faz procurar a gente hoje. Então, sempre que vem essa dor, um dos principais remédios que a gente mostra, a gente enxerga é: você não olha para o cliente. E um dos pilares da nossa organização, que é um pilar meu, que eu sou o primeiro sócio fundador da empresa, é sempre transparência e verdade. Perfeito. Para mim, a verdade e a transparência ela é única. Ela me leva a um único caminho, da vitória, ponto. E não tem. Então, assim, quando eu mostro e falo assim, cara, você não está tendo um olhar para o seu cliente, você está tendo um olhar para dentro. E aí eu entro e falo, é importante você ter o olhar para o teu cliente interno, mas é importante você ter o olhar para o teu cliente externo também. Tudo deve ser desenvolvido para que o teu cliente tenha uma experiência, que é o que chama, a experiência UAU, que veio lá da Disney, esse conceito, e aí se traduz para algumas organizações hoje. O cliente precisa ser servido. Eu falo assim, o cliente é o convidado mais importante ao entrar dentro de uma organização. Ele tem que ser tratado, cara, como um convidado. Aí entra um conceito legal para a gente deixar uma reflexão para quem está vendo ou ouvindo, que é: quando você recebe uma pessoa que você ama muito na tua casa, que você não vê há muito tempo, como é que você faz geralmente? Pensa numa pessoa que você ama muito, você não vê há muito tempo. Sim, vou providenciar o melhor, né? Então tudo aquilo que eu puder fazer para poder fazer com que ela se sinta bem acolhida, eu vou fazer. A gente brinca, né? Você vai limpar a casa, você vai usar aqueles talheres que você dificilmente utiliza. Guardado por décadas. Guardado por décadas. Você vai fazer a melhor comida, se você for um bom cozinheiro, você vai contratar a melhor comida ou pedir, enfim. Você vai criar aquele momento especial. Por quê? Aquele convidado, ele vai ser a pessoa mais importante ao estar lá. Quando eu olho agora para esse novo mercado, quando eu falo de experiência do cliente, eu falo assim, cara, o teu cliente tem que ser tratado como um convidado. O teu cliente que entra em contato com você, se a tua empresa funciona no horário comercial de 8 às 18, o cara que entra às 18 e o cara que entra às 17h59, a experiência do cliente continua. Ele tem que ser tratado como um convidado a todo tempo. A gente está ali para servir os outros. Isso é incrível, cara. Sabe por quê? Daí entra num outro ponto, já trazendo. Isso é uma das maiores dores do mercado. A empresa fecha 18 horas ou fecha 19 horas. Cara, 17h50 ou 18h50, 17h40, as pessoas já não estão mais dando a mesma experiência do cliente que deram para a galera que veio antes. Se deram a experiência, vamos contar que eles estão dando. Só que a pergunta é, cara, isso está errado. Você já parou para pensar que, por exemplo, você quando vai numa academia, né? Eu sei que você gosta de esporte também, já foi atleta e tudo. Faz tempo. Né? Mas foi, né? Foi, né? Foi. Então eu falo assim, você já parou para pensar que a academia que fecha meia-noite, o cara que entra 11 horas da noite, por mais que todo mundo que está ali dentro está cansado, é a primeira vez que aquela pessoa está indo naquela empresa?
É a primeira vez que ele está tendo aquela experiência naquele dia ao entrar naquela organização. De que forma aquela empresa vai gerar uma experiência para aquele cliente? E aqui a gente pode abrir um viés gigante para falar sobre muita coisa. E aí a gente olha de novo e fala, cara, o cliente é o convidado mais importante ao chegar na tua casa, na tua empresa, no teu negócio. Se você não entende de pessoas, se você não entende de gente, não sabe tratar e entregar uma experiência uau para o seu cliente, teu negócio tem tendência ao fracasso, cara. Isso é uma verdade muito doída, mas é uma verdade muito grande, sabe? Eu sei que você desenha todos os processos, que você traz isso com tecnologia, mostrando que o cliente é o centro do negócio, não é verdade? Com certeza. Mas já está enculturado isso. E quando não está, a minha função, quando eu entro para treinar ou dar uma consultoria para alguém, é abrir os olhos da pessoa. Uhum. Doa o quanto doer. Perfeito. Eu tô aqui para te ajudar. Bem pontuado. Você pode ser meu melhor amigo. Eu não tô aqui para passar a mão na tua cabeça. Eu tô aqui para te ajudar o que você me pediu. Eu tô aqui para te mostrar um olhar diferente. Eu tô aqui para trabalhar o meu propósito transbordando aqui dentro da tua organização. Então eu acho que a experiência do cliente é um tema, assim, cara, que deveria ser levado muito a sério por 100% de todas as organizações hoje. Entendendo que isso precisa estar enraizado. Precisa estar tudo Perfeito. desenhado, voltado para isso, sabe? Cara, incrível, incrível. Inclusive, esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né? Entre os muitos produtos que a gente tem, a gente vende a parte de processos e tecnologia para algumas empresas. A gente monta esses processos, né? Que são ligados à experiência do cliente. Mas o maior desafio que a gente observa é que se você não tem pessoas que estão sendo treinadas para aquilo a nível principalmente cultural, né? Elas estão sendo alinhadas, as coisas não dão certo, né? Você pode ter o melhor processo do mundo, você pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas se as pessoas não estão funcionando, é a principal engrenagem. Eu sempre comento, cara, se você não alinhar com as pessoas, as coisas não vão funcionar, né? Então, não importa o que você tem, você pode ter o melhor, se as pessoas elas não estão alinhadas culturalmente, as coisas elas vão falhar, né? E esse é um desafio que ele é... Eu sempre converso com o empreendedor todos os dias, né? E eles sempre comentam que é muito difícil de você conseguir acertar esse ponteiro das pessoas, né? Porque é muito desafiador, né? Dentre todas as coisas que a gente trabalha, quando você trabalha com tecnologia, com processos, é matemática. No final do dia, né? Se apertou, o resultado é mais ou menos o mesmo. Mas pessoas não, cara. Pessoas é um negócio que ele é filosófico, né? Então as pessoas elas têm um humor diferente, né? Elas têm culturas diferentes, são pessoas diferentes, pensam diferente, cada um nasce de uma forma extremamente individual, né? E aí a gente observa que existe esse grande desafio de você conseguir alinhar isso, né? E aí uma coisa muito importante, tá? Muito do nosso público aqui são líderes, né? Aham. Eu quero trazer esse questionamento, suscitar esse questionamento e até te perguntar como que os líderes eles conseguem traduzir essa visão, tá? De alinhamento da empresa a nível mesmo de atividade, ou seja, cara, o que eu faço? Por onde eu começo? Se eu precisar alinhar as pessoas numa cultura, né? Eu observo que, por exemplo, o meu time, tá? Vamos trazer uma situação hipotética. Meu time não se importa com o atendimento ao cliente. Eu tenho uma loja. Chega às 17h45, o meu funcionário começa a olhar de cara feia para quem está entrando na loja. Isso é péssimo. É uma péssima evidência de que Horrível. o meu atendimento ao cliente está muito ruim. Por onde que você começa, cara? Legal. A trazer, principalmente partindo do líder, né? Vamos lá, o líder é um grande exemplo. Por onde que você começa? Falando desse cara, como é que você aconselha ele a tratar isso com a equipe? Tá. Mudança de pensamento é o primeiro ponto. Eu vou olhar para o meu processo de contratação primeiro. Eu vou lá na ponta, lá na entrada, eu vou lá na minha porta de entrada. Legal. E vou pensar como funciona o meu processo de contratação. Quem é o cara que eu quero contratar para estar aqui dentro? Lembra que eu falei da mão de obra ou da pessoa? Quem são as pessoas que eu quero contratar para estar aqui? Como funciona o meu processo de seleção de entrada? Eu não posso contratar qualquer um para estar dentro de um propósito, para poder servir e ajudar pessoas. Senão vai acontecer isso lá na frente, que é o que você me perguntou agora. Sim. Olhei para o meu processo de contratação, eu olho para o meu processo de integração, de entrada. Essa pessoa entrou, essas pessoas entraram. Como eu inculturo isso nelas? Como eu mostro para elas tudo isso? De que forma eu treino elas? Aí entra uma mudança de pensamento, que daí entra que eu falo voltado para o meu mercado. O Brasil em si, e eu não vou falar todos porque tem muitos clientes que a gente atende, mas uma grande maior parte acha que treinar e capacitar pessoas é um custo. Um custo é ficar vivendo isso a todo tempo. Rotatividade de pessoas,
pessoas que não têm alinhamento, pessoas que têm uma Ferrari como negócio de vocês dentro de uma organização e falam assim, cara, eu não consigo andar com a Ferrari. Claro, você não treina e não capacita as pessoas. Lembra que eu falei no início? O olhar não tá para as pessoas, sabe? O olhar tá para o próprio eu em si. Então, quando eu pude entender, cara, que a gente consegue, um líder consegue hoje olhar para o processo de contratação, entender se está alinhado ou não está. Porque não é assim, cara, precisamos de alguém, contrata lá alguém urgente para isso. Não, como assim, cara? É uma pessoa que você vai contratar. É um negócio, é um propósito, precisa ter uma entrega. A gente está falando de experiência do cliente lá na ponta. Essa falha lá no início da porta, quem vai sofrer é o cliente, a experiência do cliente lá no final depois. E aí isso vai, né, pode trazer vários problemas e desafios para uma organização, até, enfim, uma falência. Vamos jogar lá para frente já, né? Estou adiantando uma linha do tempo aqui. Mas eu acho que olhar lá para a entrada, processo de seleção, processo de integração, continuidade, processo de reciclagem, cultura, exemplo como líder, ferramentas de uma liderança em si, e entender que treinar pessoas nunca vai ser um custo, sempre um investimento. Trazendo esse ponto que você me perguntou, e quando eu falo que treinar pessoas sempre é um investimento, eu dou exemplos de... Deixa eu lembrar alguém aqui. Vou trazer um exemplo de um Cristiano Ronaldo, de um Messi, por exemplo, que as pessoas gostam, né? 2 jogadores mundialmente conhecidos, 2 jogadores que mais ganharam a bola de ouro, ou seja, o prêmio de maior reconhecimento do melhor jogador do mundo, né? O Messi foi número 1, entre números de bolas de ouro, o Cristiano Ronaldo número 2 também em números de bolas de ouro. O que esses caras fizeram, cara, para ser os melhores? Treinaram muito. Muito. Ambos. Vitor, mas um nasceu com dom, o outro com talento. O dom você nasce com, o talento você treina para. O Cristiano não nasceu com o dom, ele treinou para ser, ele é o talento. O Messi nasceu com o dom, mas treinou para aprimorar o dom dele também. Olha só que interessante isso. Foram profissionais, e aqui eu posso dar exemplo de futebol, porque isso traz depois para organizações. Eles treinaram, passaram por desafios, por N coisas, se tornaram os melhores do mundo. Eles não pararam, eles continuaram treinando para se tornar os melhores do mundo novamente. E por que muitas organizações acham que vão chegar a grandes patamares, a grandes resultados, fazendo não apenas o que faz igual hoje, e não capacitando e não treinando pessoas? Aí volta o olhar de novo para pessoas, sabe? Perfeito. Eu acho que falta o olhar do líder, de cultura nele também, de entender essa força de capacitação, de treinamento, porque se eu tenho as pessoas treinadas e os processos muito bem alinhados, cara, eu estou andando com uma Ferrari a quantos por hora eu quiser, eu acelero quanto eu quiser. E aí eu tenho esse olhar para a experiência do cliente, o meu cliente lá na ponta está super satisfeito. Aí entra indicação, entra N coisas. Aí eu torno um negócio vivo, o negócio está rodando. Então falta muito esse olhar para o todo, sabe? Enfim, aí a gente pode abrir vários pontos aí, mas acho que é isso. Cara, sensacional, sensacional. É isso, eu acredito que isso vai ajudar muita gente, tá? Porque, de fato, assim, tem muitas empresas que têm essa dificuldade, esse desafio, né? E aí, quando você comenta de que eu devo olhar lá para a porta de entrada, a gente fala muito sobre qual que é a área que cuida disso, né? Gestão de pessoas. Ou seja, estamos falando sobre pessoas, De novo. né? Mais uma vez, a gente sempre volta lá para o principal pilar que eu sempre comento. Se você não tem isso alinhado, as coisas elas não têm como funcionar, né? Então, acho que essa é uma baita visão para quem tem essa dificuldade. E aí vamos pensar no seguinte, tá? A situação hipotética que a gente tem, mas ela é muito real. Ok, eu fiz isso, Tá. né? Tentei, dei treinamento, não mudou. Qual que é a hora de desistir, cara, e partir para a próxima? Isso aqui é um ponto que, e aí, o quanto eu tento? Até onde eu tento? Eu sei que é uma pergunta... É um leque bem É aberto. um leque bem aberto, é uma pergunta de resposta difícil, mas eu quero a tua visão Tá. sobre isso, né? De uma forma da gente entender que, cara, até onde é o certo eu tentar e qual que é o momento em que, pô, não dá mais, porque senão eu tô prejudicando os outros, inclusive, por causa disso, né? Existe o ponto de o quanto você está disposto àquilo ali. Só que em contrapartida existe quais são as métricas que você tem para poder validar que você está conseguindo transbordar essa pessoa, ajudar essa pessoa a ter sucesso dentro de uma organização. Isso é doído, mas é uma verdade. Um dos papéis da liderança é embarcar as pessoas certas e desembarcar as pessoas erradas. Mas para você desembarcar alguém, trazendo esse olhar humano e cuidado de pessoas, você precisa ter métricas para poder ser um líder justo. Essa é uma frase
E é um dilema que bate muitos líderes. A gente usa essa frase num dos temas de treinamento, mas a gente ajuda a construir ferramentas com isso. Legal. Ser bom é fácil, o difícil é ser justo. Uma liderança precisa ser justa. Vamos lá. Ser bom Isso é é importante. fácil, Isso é importante. ser bom é fácil, o difícil é ser justo. Perfeito. Indiferente que eu esteja do outro lado. Uhum. Pode ser o meu melhor amigo. Eu preciso ser um líder justo. Vitor, mas isso não está errado em tudo que você está falando? Cristo foi justo em toda a caminhada dele. Eu estou trazendo os atributos de quem me ensinou. Então, quando eu falo de quando eu devo desistir de alguém, sendo um líder justo dentro de uma organização, entendendo que tem mais pessoas, como você falou, eu preciso ter as métricas e saber que, cara, eu fiz todos os pontos. Fiz de tudo. Tudo que estava dentro do meu alcance, das minhas ferramentas, das minhas habilidades, eu fiz. Eu falhei. Porque não foi o Edu que falhou que eu estou te mandando embora. Fui eu como líder que falhei. Eu aponto para mim. Eu como exemplo não consegui te desenvolver. Está fora de mim. Então, infelizmente, eu preciso desistir de você porque eu não tive competência. Cara, como isso é difícil para um líder. Cara, é desafiador pra caramba. Assumir que ele não teve a competência. E talvez muitos que estão ouvindo ou vendo vão falar, ah, não gostei disso, mas é uma realidade. Quantos talvez vão olhar e falar, cara, eu não tive a competência para desenvolver essa pessoa ao ponto de... Sim. E aí vão voltar para o olhar humano, tá tudo bem, cara, você é um ser humano. Uhum. Se eu falhar, tá tudo certo, eu sou um ser humano, eu vou corrigir essa rota. E eu não tive a capacidade, o que eu vou fazer? Eu vou buscar me capacitar e melhorar para eu poder ser capaz de, numa próxima oportunidade, que eu pegar uma pessoa próxima, parecida com ela, eu ser capaz de poder ajudar. Somos seres imperfeitos. Incrível. Voltamos de novo. Uhum. Então eu acho que falta para os líderes esse entendimento e clareza de quais são as ferramentas e o caminho que ele tem que fazer até ele desistir de alguém, Uhum. sabe? E dentro desse caminho eu poder ter esse olhar e pensar assim, cara, eu só vou desistir do Edu se acontecer esses dois pontos, porque isso aqui para mim é negociável, quebra os meus valores, sabe? Vai além de tudo isso aqui. Agora, se eu tenho meus pontos de tratativa que eu vou ter com você de forma semanal, quinzenal, mensal, até o ponto de eu chegar para você e falar, cara, infelizmente eu não tive a competência e capacidade de poder te ajudar. Tá aqui, ó, tudo que a gente fez até agora. Perfeito. Infelizmente eu preciso desistir de você. Senão também eu perco toda essa galera que tá aqui, ó, comigo. Uhum. Perfeito. Isso é fundamental, né? Que quando você não é justo, isso transparece, as outras pessoas percebem e você perde sua liderança. Perde. E aí sim, né, você comete o erro. Essa frase que você trouxe ali, né, do ser bom é fácil, difícil é ser justo, acredito que é justamente isso, né, de pô, ser bom, muitas vezes é o confortável, inclusive, mas você aplicar a justiça é que é o grande desafio que você tem de comportamento, né? Eu achei isso maravilhoso. Muitos empreendedores, por exemplo, empresários, Edu, e eu não tenho nada contra isso que eu vou falar também. Coloca a cunhada como financeiro, coloca o fulano como isso ou aquilo. E tá tudo bem. Se ele tem capacidades e habilidades para desenvolver, ok. Mas e se você fizer todos aqueles pontos que a gente falou e não deu certo? Você vai ser um líder bom ou justo? Interessante isso. Interessantíssimo. A gente vive, por exemplo, pegando empresas de culturas familiares, né? Quantas pessoas, cara? Melhor, eu vou pegar maior o negócio. Quantas equipes não deslancham, não arrebentam de ter uma entrega assim fenomenal? Porque às vezes tem algumas pessoas que já eram para ter sido desembarcadas há muito tempo, mas por conta de uma incapacidade da liderança de não ser justo e ser bom por conta de alguns outros pontos, impedem outras pessoas de decolar e voar também. Perfeito. Incrível isso. E a gente observa isso em muitos lugares, né? Então, isso acaba gerando um ruído, acaba gerando um problema muito grande para a liderança, para a empresa, né? Porque as pessoas que estão ali, elas acabam desanimando. Ela pensa, poxa, eu estou dando o meu melhor aqui, né? E aí tem uma outra pessoa que, né, não tem aquele comportamento legal, né? E aí ela está sendo tolerada naquele ambiente. As pessoas têm o senso de justiça. E aí elas começam a entender que, poxa, quando está desbalanceado, significa que talvez já não sirva mais para mim. E aí que eu imagino que empresas perdem grandes talentos, né? Quando
você desequilibra isso, né? A gente fala, as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus maus comportamentos. Perfeito. Só que quando elas não são demitidas por conta disso, aí geram problemas muito maiores. Aí você perde grandes talentos dentro de uma própria equipe em si. E aí o teu negócio patina. Patina, 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 patina. E de novo a gente dá a volta, pessoas, centro de tudo. De todos os desafios. Cara, incrível essa visão. Vitor, cara, qual que foi a gente, né, se aproximando um pouquinho mais agora, já mais para a parte final, eu gosto de trazer esse ponto aqui, né? Qual que você considera que foi o maior desafio da tua vida, cara? Com relação, assim, aquele ponto, assim, de inflexão mesmo. Por que que eu te trago isso, tá? Vou te trazer um contexto e daí... Tá. E aí eu quero saber a tua visão, que é muito importante, cara, que é o seguinte, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é do ex-CEO da Intel, que ele comenta o seguinte, né? Ele fala que são nos momentos de inflexão, ou seja, naqueles momentos de turbilhão mesmo, de desafio, em que as coisas elas se tornam muito difíceis, naquele ponto assim que, cara, você pensa, pô, a partir daqui eu realmente não sei se eu vou conseguir dar o próximo passo. Ele comenta que é nesse ponto que nascem as grandes transformações, né? É ali que nascem as grandes ideias, os grandes desafios, às vezes uma liderança que você não sabia que você tinha, ela cresce ali naquele momento, ela brota, né? Você, como líder, uma coisa que, né, que eu quero trazer isso aqui para o nosso público, cara, qual que foi o ponto de inflexão na tua vida que você considera assim que, poxa, esse acontecimento, ou essa situação, ou esse momento foi o que me forjou. Antes, né, da gente começar esse papo, a gente comentou muito sobre nós sermos forjados no fogo, né? Eu queria saber a tua visão, cara, contar um pouco sobre qual foi o momento, o ponto de inflexão que te forjou como o líder que você é hoje, como o treinador sensacional que você é hoje, a referência, o Vitor. Qual que foi esse acontecimento na tua vida, cara? Legal. Eu tive, pessoal, eu tive um grande acontecimento e tive um profissional depois pra frente, quando eu tive o negócio já. Mas o meu pessoal, cara, ocorreu ali entre 2015 e 2016. Esse foi a minha maior forja de todas. Eu acredito que foi a minha maior fornalha que eu passei, né? Se eu olho para a palavra, eu falo fornalha por conta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Perfeito. Se eu olho para a história dos samurais, uma espada de samurai forjada no fogo e passada não sei quantas vezes para se tornar aquele aço realmente. Foi quando eu estava passando o meu melhor momento de carreira profissional como CLT ainda, aonde em maio de 2015 eu recebi a notícia no final de maio que meu avô tinha falecido. Eu sou o primeiro neto de todos os netos, então eu tinha uma grande amizade com ele, um grande carinho, uma grande proximidade. E aquilo foi a primeira pessoa muito próxima que eu perdi de mim, que eu senti aquele impacto. Eu não tinha perdido até então alguém tão próximo que me gerasse essa dor. Uma semana depois, o meu pai me ligou, me avisando que ele estava com câncer de pulmão, que estava em metástase. Caramba. Aquilo foi um choque para mim, porque eu tinha acabado de perder meu avô uma semana, no caso o pai dele. Sim. Uma semana depois o meu pai me liga, eu no meu melhor momento de carreira profissional, antes de abrir a empresa. Meu pai descobriu que estava com câncer, tinha que tratar. Meu pai começou o tratamento, 2 meses depois a minha mãe foi internada com princípio de pneumonia, numa quinta-feira, numa segunda ela faleceu. Foi um câncer de pele que deu metástase. Num dia anterior ela ser internada, eu estava jantando com ela e batendo papo. Que doideira. Cara, tudo isso, eu olhei para aquilo ali na hora e eu falei, como assim, cara? Eu poderia tomar diversas decisões, certas e erradas, podia escolher para qualquer caminho, como muitas pessoas acabam indo, bons e ruins. E eu confesso que eu me revoltei por um ponto daquele, e era um momento da minha vida que eu estava muito afastado de Deus. Eu sou cristão de berço, mas eu tive um momento da minha jornada que eu fui aproveitar as coisas do mundo em si, e sou um cara muito verdadeiro e sincero, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Nunca tive problemas com droga, nem com bebida, nada. Mas fui aproveitar o que o mundo, né? Festas, isso, galera, pra lá, pra cá. E quando aconteceu isso, cara, eu me revoltei e eu fui na varanda do meu apartamento e eu olhei pro céu, realmente questionei. Falei, cara, que é isso que tu fez? Meu avô foi embora, meu pai estava tratando um câncer fortíssimo, minha mãe faleceu. Eu estava num momento muito difícil e eu estava vivendo o meu melhor momento na minha carreira profissional. E ao mesmo tempo eu estava deixando de lado, porque eu estava vivendo uma experiência muito complicada. Até que eu falo que, cara, Deus faz as coisas perfeitas, né? Eu tinha um amigo meu muito próximo.
que quando ele viu tudo isso acontecendo, ele me falava sempre assim, cara, vamos no domingo lá naquela igreja. E eu falava assim, uma hora eu vou, hoje eu não posso, e por aí vai. Então é o que a grande maioria das pessoas fazem. Até que dia 2 de novembro de 2015, eu tava assim, cara, um caco, falar essa palavra. Por conta desses acontecimentos, eu liguei para esse meu amigo, ele não me ligou, ele não me convidou nessa semana. Eu falei, cara, você vai lá naquela igreja que você vai nesse domingo? Ele vou. Eu falei, cara, eu vou contigo. Uhum. E eu fui. E tem uma frase que eu falo que é assim, Jesus é irresistível quando bem apresentado. Uhum. Se ele é apresentado de forma errada, você resiste a ele. Mas se ele é apresentado da forma certa, Uhum. da forma dele, ele é irresistível. E a palavra foi Jeremias 33:3. Clame a mim e responderei-te-ei e anunciarei grandes coisas ocultas que você não sabe. Parecia que só tava eu e ele, cara, naquele momento, assim, sabe? E ali eu falei, cara, eu preciso conhecer mais desse cara então, né? Todo mundo fala que ele foi grande líder, que isso, que aquilo, e aí ali eu comecei a buscar me aprofundar mais. Nisso daí meu pai foi dado como curado do câncer de pulmão, Uhum. e aí nesse meio tempo foi onde eu falei, cara, já se lembra que eu falei da história do Strogonoff? Aconteceu nesse meio turbilhão de coisas aí em 2016, tinha passado um ano, e aí logo em seguida deu um ano do falecimento do meu avô, um ano do falecimento da minha mãe. Uhum. Minha mãe faleceu 31 de agosto de 2015, 31 de agosto de 2016 deu um ano, 12 de setembro meu aniversário, eu não tinha comemorado no ano anterior, no ano também que passou eu não comemorei, 2 dias depois meu pai veio a falecer. Tinha dado um câncer no cérebro, deu metástase. Então pra mim, cara, ali 2015, de maio até setembro de 2016, que foi desde a abertura do meu negócio, de eu me achegar a Deus, da perda dessas pessoas da minha família, acho que foi o ponto mais desafiador da minha vida, sabe? E aí o que me fez continuar foi eu conhecer Deus, cara. Foi eu botar Jesus na minha história. Ali foi a minha maior fortaleza. Ali eu entendi que ali ele me transformou num grande líder. Eu achei que eu era. Quando eu entendi, busquei conhecer dele, ali ele me transformou e continua me transformando até hoje. Ali foi o maior ponto de virada de chave total, 100%, do Vitor do que era antes do que o Vitor do que era depois. Continuo sendo o mesmo cara, o mesmo caráter, valores, tudo, mas ali mudou. Ali transformou o olhar. Ali mudou, fez algo diferente. Foi uma chave que virou muito grande. Uhum. Então esse acho que foi o ponto de virada para mim, sabe? Eu passei num fogo muito grande que eu tinha que passar, Uhum. né? Falo que tem coisas que a gente não entende porque a gente só vivencia o processo e acredita que faz parte. E acho que esse foi o ponto de virada da minha vida pessoal, assim, que, cara, me transformou total. O cara que serve, o cara que olha hoje para as pessoas ainda mais, sabe? O cara que busca transbordar isso ainda mais, eu acho que esse foi o principal ponto de virada de chave que eu tive. Legal, cara. Incrível. Incrível como as coisas acontecem. A gente até comentou antes, né? As coisas acontecem quando a gente menos espera. E aquilo que te forja é aquilo que você mais quer evitar. São os teus maiores medos, as tuas maiores inseguranças, né? Então, quando nós somos confrontados com isso, é ali que começa a nascer aquele potencial à ponta daquilo que de fato vai ser uma pessoa que vai começar a viver para o seu propósito, né? E eu sempre comento, né? Eu falo, cara, você viver para o seu propósito é muito desafiador, porque você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que falar não, ponto não, Muito, né? muito. E o verdadeiro líder, ele também é o cara que ele aprende a falar não para a maior parte das coisas. Por quê? Porque você falar sim é muito fácil, né? Então, não tem desafio, né, no sim. Então, cara, assim, que história bacana. Eu quis entrar, né, me aprofundar um pouco mais, porque, como eu falei, né, eu te conheci em todas as etapas da jornada, desde pequeno, a gente era criança e depois jovens, né? Cara, a gente sempre continuou amigo. Até pais casados hoje. Exatamente, exatamente. E assim, a gente vê que essa evolução, ela faz parte, mas tem muitas pessoas que elas buscam inspiração, né? Tem muita gente que se questiona sobre essa questão de, pô, como que eu faço para poder me tornar? E posso falar mais um ponto, Edu, que daí, e aí depois foi na jornada profissional, porque eu acho que você está falando de inspiração, Isso. porque eu falei que eu vivo por um propósito hoje, o meu negócio é um propósito. 2020, a pandemia veio e pegou, acredito que, o planeta, né, de forma inesperada em si, né?
muitas organizações, líderes como um todo. E eu fui um desses grandes líderes que foi pego de surpresa. Eu tive que relembrar o meu propósito e que Deus estava no meu barco para que eu não desistisse. Você falou de desistir lá no começo. Eu tive, na época, janeiro, fevereiro e março, os melhores meses de faturamento da história da empresa na época, 2020. Dia 1 de abril de 2020, eu estava com passagem comprada, eu ia embora para Londres, para Inglaterra, eu ia morar em Londres, eu ia atender 3 empresas em Londres e eu ia estudar na Universidade de Londres. Minha madrinha mora lá, eu tive a oportunidade de ir para lá, de poder estudar lá e atender empresas. Eu ia ter essa oportunidade. Tudo certo, cara. Planejamento estratégico que eu fiz em 2019. Maravilhoso. Tudo ok. Aluguei meu apartamento, vendi carro, vendi bicicleta. Cara, fiz tudo. Tava morando de aluguel num quarto, porque na época eu tava sozinho e eu ia embora. Baita oportunidade de crescer meu negócio, expandir para fora mais ainda, né? Enfim, o brasileiro em si, parece que isso é uma pena, mas dá muito mais importância para quem vem de fora do que quem é de casa. Isso é um problema muito grande, sabe? Digo não só Joinville, tá? Brasil como um todo, mas Joinville também. Esse ponto eu vou pegar daqui a pouco. Joinville também, que a gente tem grandes empresas, grandes empresários, não estou falando só do meu mercado, e a gente muitas vezes busca fora, mas não é isso que eu quero falar, depois você pode buscar isso daí. E aí, cara, deu 18 de março, se eu não me engano, foi a pandemia, algo desse tipo. 18 de março que começou ali. Começou ali, né? As incertezas, ninguém sabia o que estava acontecendo. E no meu planejamento, que eu falhei, até o dia 30 de março, todos os meus contratos de empresa Brasil iriam finalizar. Cara. Porque eu iria atender em Londres a partir de abril. Eu zerei minha empresa. Eu zerei a entrada dela. Naquele momento, cara, eu tinha alugado meu apartamento, eu não podia voltar porque estava com um contrato de locação, tinha uma multa. Eu tinha vendido tudo, eu estava morando num quarto de aluguel. Tudo bem que eu tinha euro guardado para ir viajar, tudo isso, mas aquele ponto, cara, quando aconteceu, eu me coloquei desesperado. Falei, cara, e agora? Meu negócio zerou a entrada, acabou todos os meus contratos. Quem que vai contratar treinamento, capacitação no meio de uma pandemia? Ninguém. Cara, eu vou desistir. Naquele momento eu voltei pro meu secreto e lembrei, cara, peraí. Lembra que eu falei que meu negócio é um propósito? E eu tenho um cara no leme que tá sob o controle dele, não tá sobre o meu controle. Eu falei, o negócio é teu, não é meu. Antes de ser meu, é teu. Eu preciso de ti. O negócio voltou a navegar assim, ó. Foi uma coisa assim extraordinária. E quando eu falo que é sobrenatural, a gente não explica. Sim. O negócio foi embora, voltou, não fui embora para Inglaterra, acabei ficando no Brasil, tô até hoje no Brasil, né? Talvez tenha planos mais para frente com a família de ir ou não, enfim, isso aí é direção aí que a gente tem lá em casa. Legal. Mas basicamente foi isso que aconteceu. Foi acho que um outro ponto de forja muito forte. Porque eu me deparei numa situação que eu pensei, cara, desculpa a expressão, mas ferrou, né? O que eu faço agora? E aí eu tentando aqui, ali, olhando, cara, não tem jeito. Eu falei, Vitor, aí, calma. Volta pelo secreto e lembra quem tá contigo. O negócio rodou de novo. Incrível, cara. Foi embora. Inspirador. A gente acaba voltando para nossa base, né? E é ali que se define de fato. É por isso que você construir uma base é muito importante, é fundamental, né? Porque tem muita gente que quando precisa voltar para lá, putz, não tem nada, cara. E aí faz o quê? Cara, pira. É porque a gente fala, né, que credibilidade é algo muito importante no mercado. E credibilidade é teu. Ou tu tem ou tu não tem. Exatamente. É binário. Ou tem ou não tem, né? Tem, E graças a Deus, cara, ensinamentos que eu tive da minha mãe e do meu pai lá na minha infância, que eu trago até hoje. Credibilidade foi o meu ponto mais importante. E é o que eu acredito que é um dos pontos que a gente tem com todas as organizações que a gente passa hoje. Todos os líderes, todos os gestores, sabe? Credibilidade no que a gente faz, verdade, sinceridade, enfim. Perfeito, perfeito, incrível. E você comentou sobre uma coisa que me chama a atenção, acho que é um tema que é até polêmico, inclusive, né? Mas eu trazendo essa visão de, às vezes a gente valoriza mais quem está de fora do que quem está aqui dentro, né? Isso é normal, né? Até Jesus passou por isso. Bom, né? As pessoas falavam, né? Quem que é esse aí de Nazaré? Ou seja, pô, é nosso vizinho, a gente cresceu com ele, nasceu lá, jogava, sei lá, jogava bola, né? Pô, não é ele, né? O filho da Maria ali, do José. As pessoas falavam isso, né? E aí ele aparece aqui fazendo, né, essas coisas.
muitas vezes as pessoas que descredibilizam são aquelas que são mais próximas, né? Porque elas têm Certeza. muita dificuldade de desapegar, pô, daquele Vitor que jogava bola sem camisa ali na rua, É isso aí. né? É. Isso é uma coisa muito natural. E aí, uma coisa muito, assim, que é importante que eu quero trazer contigo, até te perguntar, cara, como que a gente faz para poder se livrar muitas vezes desse medo? Que tem gente que não faz as coisas porque tem medo desse julgamento dessas pessoas que estão ali nessa área comum. Como que a gente faz para poder se livrar, cara? Entendendo que muitas vezes você não vai, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala, né, que o profeta muitas vezes ele não é reconhecido na sua terra. Como é que você faz para poder lidar com isso, cara? Na tua visão aí, na tua história. Tá, te respondendo a outra pergunta que você fez antes, somos seres humanos e a gente vai falhar. Esse que vai ser o primeiro ponto que a gente precisa aceitar. A gente vai falhar. Faz parte. Uhum. Faz parte do processo de aprendizagem, inclusive, né? Não Uhum. tô falando que a gente aprende falhando, mas a gente aprende a ter um olhar diferente quando a gente falha. Mas eu acho que se eu olhar para o Vitor, não olhando para o lado Vitor / empresa, eu fico chateado, cara. Eu acho que, principalmente Joinville hoje, sendo o que é, e eu falo que hoje eu sou um carioca apaixonado por Joinville, eu não largo isso aqui, cara, por nenhuma outra cidade no Brasil. Essa cidade é maravilhosa para se morar, dentre vários fatores, Que é, Joinville é incrível. que é maravilhoso, cara. E aqui tem excelentes e grandes empresas de diversos segmentos. Vocês são um grande exemplo disso, Uhum. sabe? E eu acho uma pena, cara, quando tem uma desvalorização das próprias empresas, das pessoas daqui, que olham para fora e falam assim, caramba, eu tenho uma empresa lá, cara, é muito boa. Mas você já parou para pensar que Joinville tem excelentes empresas? Ah, mas será daqui? Cara, como assim? Sim. O acesso é mais fácil, é mais próximo, o suporte é muito melhor. Você pode bater na porta do cara para falar com o cara. O desenvolvimento está aqui, sabe? Eu acho que falta muito esse olhar. E, ao mesmo tempo, essas pessoas que desvalorizam quem é daqui querem que as pessoas daqui valorizem elas. Isso é muito triste, cara. Uhum. É muito triste isso, Sim. sabe? Isso eu digo no teu mercado, no meu mercado como um todo, sabe? Eu acho que sim, a gente tem que conhecer grandes profissionais de diferentes lugares, tudo, mas a gente valorizar aqui também, Uhum. sabe? As pessoas desvalorizam quem é próximo. Muitas vezes o que você falou, às vezes o teu vizinho, cara, é o melhor de todos, que todo mundo sonharia em ter e contratar, mas é teu vizinho, cara. Uhum. É o cara que tomava café contigo sentado na escada ali, batendo papo. Pô, mas o Edu... Não, mas o Edu é aquele moleque que lutava Muay Thai lá comigo e ficava... Não, nada a ver. Mas e quem sabe ele é o melhor cara que Sim. tem. Sabe? Qual oportunidade você vai dar pra ele? Porque você também não é uma pessoa que você quer ganhar a oportunidade de alguém. Então eu acho que falta muito, cara. E aqui em Joinville, muitas empresas, muitas vezes, não todas, muitas empresas não têm esse olhar, mas tem muitas empresas que também têm esse olhar de trazer e valorizar muitas pessoas locais aqui como um todo. Isso gira a nossa própria economia, isso ajuda a nossa própria cidade, isso ajuda no próprio crescimento econômico da própria cidade em si, do negócio em si e da tua empresa consequentemente. Com certeza. E é isso que as pessoas acabam não pensando, É. sabe? Uhum. Então, o Vitor, a pessoa se frustra quando olha isso, e o Vitor, a empresa, se sente desafiado a se tornar cada vez melhor. Eu olho para aquilo e falo, cara, eu já fui atleta também, Uhum. então quando eu sou desafiado nesse ponto, eu falo assim, então eu vou me tornar melhor. E se prepara, Vou mostrar. porque quando eu desafio um atleta, tem um problema bem grande. Com certeza. Ele vai se motivar e vai fazer acontecer. Cara, Eu acho que sim. e assim, que legal que você trouxe isso, porque na nossa visão aqui, tá? Só contando um pouquinho, né? Eu tive que fazer o caminho inverso. Literalmente. Hoje, 99% dos meus clientes são de fora de Joinville. Olha, E, cara, a gente é muito respeitado. Lá fora, pô, tem cliente que assim, nos admira muito, né? que legal. Pelas coisas que a gente executa. E durante muito tempo aqui em Joinville, a gente teve essa dificuldade de, mas pô, mas os caras são daqui. Que pena. Então é um desafio, né? Hoje, claro, e aí o que você faz? Você vai pra fora, cara. A gente fez isso. Falei, cara, não vamos pagar pedágio, não. Vamos fazer acontecer. Perfeito. E a gente fez isso muito bem. E aí, claro, depois que o resultado ele se torna inquestionável, aí todo mundo começa a olhar e fala, pô, os caras fizeram. É. Então, isso é uma visão que é bem legal a gente trazer. Eu trago isso porque a gente tem pessoas, de fato, que são incríveis aqui, né? Inclusive o teu exemplo de, pô, um treinador fantástico, cara. É uma pessoa que é uma referência.
sempre que alguém me fala, eu tô com um problema de pessoas, eu falo, cara, fala com o Vitor, porque o cara é incrível e vai te Obrigado. ajudar, né? Então eu recomendo sempre, sempre assim, de forma muito enfática, né? Cara, vamos lá, a gente bateu um papo muito legal hoje, né? Acho que deu para ter uma noção para as pessoas te conhecerem, né? Conhecerem a tua visão. Eu quis aprofundar. Hoje foi um papo muito menos técnico, mais pessoal mesmo, porque eu curto muito isso. E que conselho que você daria, cara, para a gente poder, né, finalizar aqui? Que conselho que você daria para os empreendedores que estão buscando melhorar, que eles têm aquele desafio e que, cara, eles não sabem por onde começar, estão sem muita referência. Cara, o que você recomenda de livro, né? Ou seja, na parte intelectual que você considera que seja importante um primeiro passo para quem está querendo de fato melhorar, cara? Tá, legal. Vou voltar porque eu falo, Uhum. né? A gente acaba se tornando repetitivo, mas eu falo, eu nunca consigo sair dessa linha. Jesus foi o maior líder da história. Se você quer olhar para o melhor, para o número 1, olha para ele que ele vai te ensinar tudo o que você precisa. Ponto, né? Você sabe disso. E eu falo que o melhor livro, cara, o que mais te ensina é a Bíblia, é a palavra. Vitor, mas eu leio e não entendo nada. Porque ela não se lê como um livro normal. Ela não se lê com olhos normais que a gente chama. Ele é um livro sagrado. Ele precisa realmente, você estar pronto para aquilo ali. Você precisa estar no momento realmente conectado com Deus, no momento. Não é aquele assim, parei rapidinho, te olhei aqui, tá, entendi. É diferente, cara. Então eu acho que esse é o maior conselho, sabe? Olhar realmente para quem é referência. Parar de olhar para os atores de palco e para muita gente, cara, hoje, que está querendo só encher o bolso, não está querendo ajudar ninguém. Olhar para quem realmente é referência, olhar para a empresa como vocês, que se preocupam com a experiência do cliente, olhar para empresas e pessoas que se preocupam com pessoas, sabe? Acho que esse é o ponto principal. E trazer isso para dentro do teu negócio, empreendedor, para que isso transforme em cultura, porque até os teus fornecedores fazem parte dessa cultura que você vai criando, do teu negócio, de quem você é no todo. Então eu acho que esse é meu conselho, cara, sabe? Ser mais humano, olhar para o pilar pessoas, não esquecer disso. E eu acho que pegar todos esses pontinhos que a gente conversou ao longo de todo o nosso bate-papo de hoje e colocar em prática. Porque conhecimento guardado em gaveta se torna velho e não serve de nada. Tem Perfeito, que ser colocado em prática, cara. É iniciativa, continuativa e acabativa. perfeito. Senão não funciona. E, Vitor, como é que o pessoal pode te encontrar, cara? Legal. Pode ser como primeira rede social, né? O meu Instagram é Victor Brand, com D mudo, P de pato no final. Então é Victor Brand P. É o meu Instagram onde eu busco soltar muito conteúdo. Até te falei agora que a minha agência deu uma puxada de orelha que eu preciso voltar a soltar conteúdo esse ano, que eu dei uma parada, mas estou retornando. Se não tem canal do YouTube, o canal do YouTube é Victor Brand. Ou se não, pode encontrar no nosso próprio site em si, é victorbrand.com.br. Então, enfim, e aí todas essas plataformas vão levar acesso à nossa equipe, tudo isso, quem quiser conhecer um pouquinho. Legal, perfeito. Vitor, obrigado por esse nosso Muito papo. obrigado, Foi cara. incrível, foi inspirador. Eu gostei pra caramba de estar aqui contigo, além de estar como host aqui, mas, pô, tô com um amigo meu aqui, então pra mim é um enorme prazer. Pessoal que tá aqui nos assistindo, sigam o nosso canal. Aqui tem conteúdo incrível pra vocês e nos vemos no próximo episódio. Até mais.